Nesta manhã nós temos a alegria de receber o pastor Ramon Costa. Pastor Ramon serve ali na Igreja Batista do Caminho das Árvores, é pai da Zoe, esposo da Carol. Ele está lançando um livro sobre constância espiritual, olha que maravilha. E nesta manhã o Espírito de Deus vai falar conosco através dele, amém? Pastor, seja bem-vindo, sinta-se à vontade entre nós. Deus abençoe. Vou usar aqui, tem algumas marcações. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Eu também estou muito feliz. É sempre motivo de muita alegria falar do amor da minha vida. Eu tenho 3 amores aqui na terra. Tenho minha mãezinha, a minha esposa, a minha filha, mas nenhuma delas são maiores do que o nosso amor, o meu amor por Jesus Cristo. E eu creio que todos vocês são assim também, sim ou não? Porque não queira, quem é jovem aí, dá um glória a Deus aí. Quem é jovem que está solteiro aí, dá um aleluia. Jovem, se você está solteiro, não queira alguém que não ame a Jesus mais do que você. Porque se ele amar você mais do que ama Jesus, pode ter certeza que ele vai te dar trabalho, né? Vai ser dor de cabeça. Então queira alguém que ame a Jesus mais do que você, mais do que todas as coisas. Amém? Como a pastora disse, eu sou pastor ali da Igreja Batista Caminho das Árvores e sou líder dos jovens e líder dos adolescentes. Trabalho há mais de 10 anos nessa área, e Deus me deu esse conteúdo, né? Esse livro chama-se Firmes e Constantes, e ele fala justamente de constância espiritual, como manter a constância espiritual, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesta manhã, amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque Tu és o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou Jesus à cruz para morrer por nós. Obrigado, Jesus, porque Tu destes a Tua vida e ressuscitaste. E após ressuscitar, o Senhor não nos deixou só. O Senhor nos deixou o outro Consolador, aquele que o mundo não vê nem o conhece, mas aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo. Esse lugar é Teu, essas vidas são Tuas. Tu tens liberdade neste lugar. Faz o que o Senhor quiser neste lugar. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação de Satanás e seus demônios, potestades, principados e dominadores do mal, e ordenamos: recua, Satanás, em nome de Jesus. Quebramos todas as cadeias e correntes que possam aprisionar quaisquer vidas neste lugar, e declaramos a liberdade aos cativos, a libertação aos presos de espírito, em nome de Jesus. E declaramos a vida de Deus, a qualidade de vida e a natureza de Deus nestas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Já estive aqui ministrando, pelo menos, acho que 3 vezes, pastora, no culto de jovens. E depois eu tive a oportunidade de ministrar no acampamento dos jovens, né? Já conhecia os pastores, e são bênçãos de Deus nessa cidade. Essa igreja é uma igreja que tem um legado muito importante na cidade de Salvador. E eu tenho certeza que todos reconhecem isso, mas principalmente o Senhor Jesus. Você está congregando em uma casa que é bíblica. E em tempos de tanta invenção teológica, de tanta loucura, congregar em uma igreja bíblica é um privilégio. Amém? Amém?
Lembre disso sempre. Congregar em uma igreja bíblica é um privilégio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias 6. Desde já agradeço ao pastor Birajara, pastor Elisângela, pastor Giovanni por essa oportunidade. E trago também um abraço do nosso líder, o bispo Átila Brandão. Amém? Oséias 6, verso 1. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer por você, Efraim? Que posso fazer por você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho. Eu queria que vocês repetissem comigo, por favor, esse versículo 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Amém. Esse texto bíblico me lembra 2 coisas. A primeira coisa, eu quero perguntar: quem aqui gosta de futebol? Tem alguém que gosta de futebol? Quem acompanha pelo menos na Copa do Mundo futebol? Na Copa do Mundo todo mundo vira especialista. E esse texto me lembra algo no futebol. Na verdade, me lembra alguém. Tem um jogador de futebol muito bom, que os brasileiros gostam muito. Ou não, né? É meio dividido assim. Mas ele joga muita bola. Ele tinha tudo para ser o melhor do mundo, mas ele sempre ficou no quase. Sempre ficou, foi o quase melhor do mundo, quase campeão mundial. E é considerado uma eterna promessa. Até hoje chamam ele de menino. O menino fulano de tal. E esse menino, em seu relacionamento, ele traiu a sua esposa. E quando ele traiu a sua esposa, ao invés de resolver isso, pedir perdão, tomar a atitude que ele deveria ter de homem e ir até a sua esposa, olhos nos olhos e assumir o seu papel, ele foi para as redes sociais. E aí escreveu um textão nas redes sociais, se desculpando pelo papelão que ele fez. Porque o homem que trai a sua esposa, ele não é homem, ele é moleque. Mas ele foi lá e depois, no final do texto, ele escreveu uma frase: errei, fui moleque. E essa frase, ela se popularizou pelas redes sociais, principalmente entre os jovens, e até hoje brincam e repetem: errei, fui moleque. E aí você me pergunta: mas por que isso tem a ver com esse texto? O que isso tem a ver com a palavra? Como eu disse, o homem de verdade precisaria resolver olhos nos olhos com a sua esposa uma questão e não ir para as redes sociais. E esse texto de Oséias, ele tem alguns versículos muito conhecidos que a gente costuma usar dissociado do contexto. Eu mesmo, durante muitos anos, eu usei: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todo mundo conhece esse texto. Tem um outro texto, um outro versículo muito conhecido, que ele fala: fez a ferida e ligará. E tem até numa música, acho que é do Diante do Trono, que fala sobre isso. Mas quando a gente se debruça a estudar esse texto e entender o contexto, você vai ver que é um diálogo. O profeta está ali escrevendo algo, representando o povo e falando com Deus, e Deus só responde a partir do versículo 4.
Esse texto se refere a um povo que o tempo todo vivia o que nós vamos tratar hoje, a inconstância espiritual. Se você pegar o livro de Juízes, você vai ver, o tempo todo o povo se afastava do Senhor e Deus levantava um juiz, levantava Jefté, levantava Gideão, levantava Sansão, para libertar o povo escravo, o povo às vezes era levado escravo, vivia em guerras com os filisteus, exílios, enfim, uma série de problemas que eles arrumaram por se distanciarem do Senhor. E quando eles estavam em outras terras, ou quando estava tudo bem, quando o Senhor os livrava, o que acontecia? Eles se envolviam com os deuses da região que eles estavam, eles se envolviam com idolatria, eles se envolviam com prostituição, eles se afastavam do Senhor. Se você pegar o livro de Reis, 1 Reis, você vai ver o tempo todo. E fulano de tal se levantou e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, governava sem a presença de Deus, e o povo padecia, o povo sofria, o povo se envolvia com idolatria, o povo se envolvia com prostituição, se distanciava de Deus. Aí Deus levantava um outro rei, e aí se levantava o rei, às vezes alguém comprometido com Deus, e aí o texto vai dizer, e fulano de tal fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para a gente entender que inconstância espiritual não é de agora. E não é coisa de jovem. Esse livro não é para os jovens, esse livro é para toda a igreja. Porque todos nós, em algum momento da nossa caminhada, vivemos inconstância espiritual. Quando a gente fala de pecado na igreja, muitas vezes se lembra do jovem, se lembra do adolescente, porque você só pensa nos pecados ligados à questão sexual. Quando na verdade tem a mentira, tem a inveja, tem a maledicência, tantos outros pecados. E a gente às vezes só foca nos pecados, obviamente, pecados de cunho sexual, pecados de cunho moral. Tudo isso levam a escândalos maiores, é óbvio. Isso é óbvio, mas não é só isso que é pecado. E esse povo que vivia na inconstância, Deus, em determinado momento, ele usa um profeta e faz algo que a gente não entende. A nossa consciência, o nosso padrão moral, a gente não entende. Deus manda ele casar com uma prostituta, para simbolizar exatamente aquilo que a gente faz com Deus, aquilo que aquele povo fazia com Deus. E quando chega nesse texto, finalmente, o capítulo 6, onde ele fala, venham, voltemos para o Senhor, e ele nos despedaçou e nos trará cura. É um texto que parece um posicionamento de arrependimento, mas examinando o fundo, quando ele diz aqui, ao terceiro dia ele nos restaurará, Isso, quando se fala terceiro dia, você pensa logo na morte, na ressurreição de Jesus. Mas a verdade é que eles estavam acostumados a viver uma vida pecaminosa, a viver uma vida de inconstância, e achava que poderia resolver a qualquer momento. Achava que poderia resolver a qualquer momento e viver numa gangorra, numa montanha russa espiritual. E aí que o Senhor responde no versículo 4, o que farei com você, Efraim? O que farei com você, Judá? O seu amor é como a neblina, o seu amor é como o orvalho que logo evapora. Isso me lembra, a segunda coisa que eu disse que me lembra, é que na minha infância, a gente morou 2 anos em um lugar chamado Vista Alegre. Alguém já ouviu falar do Vista Alegre? Tem alguém do Vista Alegre aqui que já morou lá? E quando eu morava no Vista Alegre, minha mãe tinha colocado a gente, nós estudamos muitos anos em um colégio aqui na Moraria. Agora pense na distância e pense no sofrimento da criança, de manhã cedo, pegando ônibus e tal, aquela coisa. E eu lembro que quando a gente acordava, meu pai ouvia uma rádio chamada Rádio Sociedade. Alguém já ouviu essa rádio? Olha aí, não estou sozinho não. Quem acorda cedo, ou quem acordava cedo, ouvia a Rádio Sociedade. Aí tinha uma vinhetinha que vocês vão lembrar. Sociedade.
Rapaz, eu devia receber alguma coisa da rádio por isso, né? E aí tinha... São 4:30 da manhã. Imagina a criança ouvindo isso, 4:30 da manhã. O galo cantando, literalmente. E eu não estava traindo Jesus. E quando a gente olhava, você que não acorda cedo, talvez você não saiba, mas mesmo estando em Salvador, existe neblina, sim. Quando você acorda cedo, ainda mais se você estiver num lugar alto, você vai ver neblina. Tinha neblina. E quando a gente saía de casa e passava, tinha muita grama em volta, a gente via umas gotículas de água. O nome dessas gotículas de água é orvalho. E por que eu estou contando isso para você? Porque quando eu voltava da escola, ou até antes mesmo de voltar da escola, na verdade muito antes disso, o orvalho não estava mais lá. E a neblina não estava mais lá. Pastor Ramon, eu ainda não entendi aonde você quer chegar. Na verdade não sou eu, é a palavra que você acabou de ler. Deus está dizendo que o nosso amor por Ele, às vezes é tão efêmero e passa tão rápido, como a neblina da manhã e como o orvalho. Porque muitas vezes, com muita facilidade, a gente fala, quando eu chegar no céu, eu quero pegar Adão e dar uns cascudos nele, quero pegar Eva e dar uns cascudos. Gente, você faria a mesma coisa. Eu não faria, faria, me prove. Você faz hoje em dia. Por qualquer coisa, muitas vezes, a gente erra, a gente peca. E eu repito, não diga eu não, porque eu não estou falando de pecados sexuais necessariamente. Eu não estou falando que você é ladrão, desonesto, nada disso. Mas o Evangelho não é sobre ser uma pessoa boa. Não é sobre isso. O próprio Jesus disse assim, bom é Deus. Mas o que fazer com isso? Eu não vim aqui nessa manhã para apontar o dedo, porque eu não sou melhor do que você. Eu também erro e falho bastante. Esse livro... Firmes e Constantes também não é para apontar o dedo, muito pelo contrário. Quando Deus colocou no meu coração sobre escrever sobre esse tema, pastora, eu fui pesquisar, e quando eu fui pesquisar, eu percebia que a maioria dos vídeos e livros que tocavam no assunto, eles falavam, não seja inconstante. Ok, eu sei que não é para ser inconstante, mas pouquíssimos, raríssimos falavam como sair dessa inconstância. E a verdade é que a Bíblia responde. Diga comigo, a Bíblia tem todas as respostas que eu preciso. Se não tem lá é porque você não precisa saber. E às vezes as pessoas ficam fazendo malabarismos teológicos para responder perguntas que às vezes está no versículo seguinte ou no versículo anterior. É só prestar um pouquinho atenção. Jesus resolveu essa parada. Ou melhor, Deus resolveu isso. Como é que Deus resolveu? Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Como que isso se aplica? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Como eu estou hoje expondo um pouquinho a vocês do que está escrito nesse livro, a gente vai percorrer a Bíblia em alguns versículos, um pouco diferente de como costumo fazer. Hebreus 4, verso 15. Hebreus 4, 15, quem achou, diga glória a Deus. Povo crente, o povo sabe de Bíblia aqui. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Vamos repetir essa parte, diga, todo tipo de tentação Jesus passou, porém sem pecado.
16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Glória a Deus, até aí. Queridos irmãos, Deus não tem problema com o pecado. Como assim Deus não tem problema com o pecado? Quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não, negativo. A questão é, Deus já resolveu o problema do pecado há mais de 2000 anos atrás, quando Ele enviou Jesus. Deus já resolveu. A grande questão é, por que você peca constantemente? Ou por que muitas vezes as pessoas ficam presas ao pecado? Um dos motivos é a acusação. Talvez em algum momento da sua vida você pecou e você veio para a igreja, e ao levantar as suas mãos, você ouviu uma voz que disse assim: vai levantar essa mão, é? Você lembra o que você fez na empresa esses dias? Você lembra o que você fez no trabalho? Você lembra o que você disse à sua esposa? Você lembra que você falou mal? Você lembra isso e aquilo? Uma voz de acusação que muitas vezes vai fazer você se distanciar mais ainda. E qual é a grande questão? Quando alguém cai em pecado, ela fica tão envergonhada do pecado, e eu falo isso no livro. Eu passei a minha vida toda na igreja, irmãos. Mas durante um período da minha vida, mesmo estando na igreja todos os domingos, eu estava tão distante de Deus que eu tinha vergonha de olhar para o céu. Eu tinha vergonha. E o que é que a gente faz? Quando a gente peca, muitas vezes, a tendência normal, natural da carne é que você, até por vergonha, se afaste mais de Deus. E as pessoas muitas vezes também passam a te acusar, e isso te afasta mais de Deus. A sua consciência começa também a te acusar, e você vai se afastando mais de Deus, né? E vai se afastando mais, vai se afastando mais. E quanto mais você se afasta do Senhor, a tendência é que você mais se afunde no pecado. Quanto mais tempo você passa sem meditar na palavra de Deus, mais distante você fica do Senhor. Irmãos, desculpa, vou repetir, eu não estou aqui para te acusar, mas eu não consigo acreditar num cristianismo de alguém que passa uma semana sem ler a Bíblia. Ai, a palavra do domingo foi maravilhosa, foi uma bênção, e fica com aquilo lá segurando por dias, sendo que você não vai lá você mesmo. É como o maná no deserto, não é para você pegar e guardar para o dia seguinte, não. Cada porção basta para o seu dia. Todos os dias você precisa beber da fonte. Todos os dias você precisa se encher da fonte de água viva. Em Ezequiel 47 ele fala: olha, quando eu entrava no templo as águas iam cobrindo, e eu ia caminhando e as águas davam nos tornozelos, e a voz mandava eu ir mais à frente e as águas passavam nos joelhos. Vai mais para frente, as águas passavam nos lombos. Vai mais à frente, as águas passavam dos ombros. Vai mais à frente, de repente ele estava completamente submerso nas águas do rio da vida. E sabe o que é melhor? O texto continua dizendo que as águas, por onde ela passava, ela levava a vida. Aonde existia uma vegetação morta, a água levava a vida. Onde havia os peixes mortos, a água levava vida. Não se conforme com o estágio que você está. Irmãos, não se conforme em ser um crente que cumpre escala, que trabalha. Eu trabalho a semana toda, acordo, passo roupa de menino, faço comida, lavo, passo, e aí depois a gente vai, dorme de novo, e no outro dia é isso, e trabalho de novo, ok. Você precisa fazer isso, o trabalho é de Deus e dignifica o homem, e aí domingo você vem como quem vai cumprir uma obrigação. Eu vou para mais um culto. Nunca pense que você vem para mais um culto. Nunca pense que você vem cumprir mais uma escala. Cada dia é uma oportunidade nova de Deus fazer algo diferente em nossas vidas.
Cada culto é especial, é um encontro especial com o amor da sua vida, com o seu noivo. E você precisa fazer isso todos os dias na sua casa, todos os dias colocar lenha na fogueira. Levítico vai dizer, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Não se apagará. E aí a gente se distancia. E quanto mais você se distancia, quanto mais você fica, não pastor, mas é que eu pequei, como é que eu vou ler a Bíblia? Entenda de uma vez por todas. O que liberta você não é vir para uma campanha de o culto de libertação, amém, é uma bênção o culto de libertação, mas aquilo ali é só o começo, é só o start. O que liberta o homem é a palavra de Deus. Como assim, pastor? Me prove, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Se caiu no pecado, se errou, se pecou, é aí que você precisa correr para os pés de Jesus. É aí que você precisa correr para a palavra, porque é essa palavra que tem vida para trazer para você. Jesus disse, eu sou, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim trazer vida e vida em abundância. E os originais ainda vão aumentar isso aí, né? Perissóis ou eu vim para que vocês tenham a qualidade de vida de Deus e a natureza de Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Beba dessa fonte todos os dias. Se pecou, se errou, vai para a fonte, vai para a fonte. Corra para os braços de Jesus. Corra para os pés de Jesus. Olha o que a gente leu e eu pedi para vocês repetirem. Jesus passou por todo tipo de tentação. Talvez você ache que está difícil para você, e eu acredito sim que esteja. Talvez não só as tentações, mas as provações, as tribulações dessa vida tem muitas vezes de alguma forma atrapalhado a sua caminhada, atrapalhado a sua constância, mas Ele te chama para perto. Se foi difícil, se está difícil para você, saiba que para Jesus foi muito mais difícil. Embora Jesus curasse, embora Jesus fizesse prodígios e sinais, não havia superpoderes para livrá-lo das tentações. Não havia superpoderes para livrá-lo das provações. Ele poderia fazer isso? Poderia. Mas por amor a Ramon, por amor a cada um de vocês, Ele escolheu viver todo o processo. E mesmo em um determinado momento ali no Getsêmani, quando ele ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Logo depois ele diz, mas seja feita a sua vontade. E quando eu prego isso para os jovens, às vezes eu dou um bug na cabeça deles, que eu digo, vocês acham que Jesus também não tinha hormônio, não? Deu um bug também na cabeça de vocês? Jesus também tinha hormônio. Tinha batalha também. Mas ele foi tudo em exceção feita no pecado, exatamente. Mas ele disse não ao pecado. Ele disse não aos prazeres que distanciam de Deus. Porque se ele não fosse tentado, não teria valor algum, seria uma farsa. Jesus foi tentado, Jesus foi provado. E por causa disso, diferentemente dos sacerdotes dessa época, dos sacerdotes que tão distantes estavam de Deus, dos sacerdotes que distorciam a lei para ter o povo ali nas rédeas, dos sacerdotes fariseus que distorciam a lei para terem benefícios e privilégios. Diferentemente desses, o nosso sacerdote passou por tudo e Ele se compadece de nós. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, Jesus te entende e se compadece de você.
Quando a gente fala Jesus te entende e se compadece de você, eu não estou falando que pecou, está tudo bem, não é sobre isso. Mas Ele sabe a constituição da sua carne, Ele sabe daquilo que você passou. E quando nós pecamos, Jesus nos olha não como aqueles que seguraram a pedra para apedrejar aquela mulher, mas Ele nos olha com olhos de amor e diz: cadê os teus acusadores? Não ficou ninguém. Eu também não te condeno. Isso é graça. É a graça de Deus. E sabe o que é lindo? E que às vezes as pessoas elas escolhem apenas uma parte da mensagem para trazer, ou a graça barata ou o legalismo, é que essa mesma graça que proporcionou perdão àquela mulher, essa graça ela é transformadora e capacitadora para você não ficar mais preso ao pecado. E o mesmo Jesus que disse: eu também não te condeno, Ele disse: vá e não peques mais. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas como é que eu deixo, pastor Ramon? Essa graça ela é capacitadora. Essa graça ela é transformadora. E uma lição que nós aprendemos com Jesus no Getsêmani, mais uma vez, é que Ele experimentou tristeza, angústia, uma das maiores dores que o ser humano pode passar, que é a dor da traição. Só que Jesus fez o que tinha de ser feito. Ao invés de se deixar levar pelo que sentia, Jesus fez o que tinha que ser feito. E essa é uma das lições que a Bíblia nos traz. E eu coloco, a gente tem um capítulo inteiro falando sobre isso no livro. Não é sobre sentir. A gente, a gente pentecostal ou carismático, como você queira, muitas vezes a gente se deixa, porque hoje o culto foi uma bênção, eu senti a presença. Que legal que você sentiu a presença. Mas deixa eu te dizer uma coisa, haverá dias da sua vida que você não vai sentir nada. E mesmo que você não sinta nada, você deve se regozijar, ficar tranquilo e confiar, porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Ele está com você, independente do arrepio que você sinta, independente das lágrimas, independente de qualquer sentimento, Ele está com você. Da mesma forma, ou de forma contrária, quando você sentir alguma opressão, alguma acusação pelo pecado, quando algum dia você acordar muito triste, sem forças, sentir alguma, algo tipo opressão, não se acovarde, não se deixe levar pelo que sente, não fique prostrado: hoje eu não estou bem, essa semana foi muito difícil, eu não quero ir para a igreja. Não, aí é que você tem que vir. Em acampamento de jovens, principalmente de adolescentes, é muito comum nessa geração de hoje, às vezes alguém se levanta e aí sai chorando alguma coisa. O que foi? Não, eu estou com ansiedade. É muito comum nessa geração. E sabe o que isso acontece? Não é que a pessoa está sendo usada pelo diabo, mas às vezes o inimigo se aproveita daquela situação. Aí o adolescente levanta e aí vai 2, 3 atrás dele, e todo mundo que estava assistindo a palavra tira o foco da palavra, começa a prestar atenção. E às vezes sim, o adolescente ou o jovem começa a usar aquilo como manipulação para ter as pessoas ali ao redor e tal. E sabe o que é que eu digo para eles? E agora a gente colocou, digo: não pode levantar. Mas eu estou com crise de ansiedade, eu estou com dor de cabeça, eu estou sentindo isso e aquilo. Eu digo: se tem um lugar que você pode ficar livre disso, ser curado disso, é aqui dentro do templo. Ir para lá para fora não vai resolver o teu problema. Achegue-se ao Senhor. Venha para a presença dEle. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não é sobre o que você está sentindo. Faça o que você tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Quem aqui faz academia, aqui faz atividade física aí? Levanta a mão e dá um glória. Rapaz, esse povo da IBMI, tá?
E eu estou precisando, viu? Quem ama ir para a academia aqui? Quem ama fazer atividade física? Olha aí. Irmãos, eu sou daquele tipo de pessoa, né? Tinha uma época que quando eu tentei ir para a academia uma vez, uma das primeiras vezes, eu sou muito pensativo, assim, reflexivo. E às vezes eu estava ali levantando o peso e eu parava segurando o peso no ar e pensando, por que eu estou pagando para poder sofrer? Qual a lógica disso? Eu estou aqui sofrendo e depois ainda vou pagar ele por isso. E teve uma fase, quando eu tive um tempo afastado da minha então namorada, hoje minha esposa, que aí do nada eu resolvi ir para a academia e levar a sério. Eu levantei, todo mundo começa a treinar, a malhar numa segunda-feira. Eu comecei numa quinta-feira. Cheguei de noite do trabalho, cansado e tal. É hoje, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha situação, eu vou ficar forte, eu vou ficar bonito. E sabe, eu desci, já fui correndo para a academia. Depois que eu terminei de treinar, eu já fui para uma loja de suplementos, comprei, né, solteiro, com salário livre, gastava meu dinheiro todo com os suplementos mais caros. Suplementos não é bomba, tá, gente? E fui ali na disciplina. E em 3 meses eu já era outra pessoa. E aí o que é que eu via de todo mundo? Você tomou bomba. Não foi bomba. Eu estava comendo certo. Gente, eu comia 12 ovos todos os dias. Fora os suplementos. Eu sei o que é que vocês pensaram, tá? Mas eu sou uma pessoa educada. Eu comia bem, certo? Meu abdômen estava ficando, sabe, trincado, tudo aquilo. E o que me fez mudar? Eu olhava para o espelho e comecei a ver os resultados. Tá certo que nos primeiros dias a gente tem uma crise narcisista assim, né? A pessoa está uma semana na academia, né? Jovem gosta muito disso. Primeira semana na academia já posta foto assim, sabe? Aí dá vontade de você escrever na legenda assim, o que foi, está com algum problema no braço aí? As meninas adolescentes, elas postam uma foto assim, um negócio assim meio estranho, e às vezes nada aconteceu ainda. Mas na medida que eu fui fazendo aquilo na época, eu sei que vocês estão olhando para mim hoje, não estou vendo nada, pastor, tem anos isso que eu estou falando, tá? Tem alguns anos já. Mas o resultado foi aparecendo. Um dia eu posso voltar e colocar umas fotos aqui, tá, para vocês verem que eu não estou mentindo. O resultado foi acontecendo. Minha esposa reclama, poxa, depois que casou, nada disso, né? O resultado foi acontecendo, mas eu precisei levantar no dia que fazia sol e ir treinar. Eu precisei, no dia que chovia muito, levantar e ir treinar. Eu precisei ir nas festas, né, em aniversários, em comunhão de igreja, e crente come pra caramba, e dizer não a tudo aquilo que não fazia bem. Independente do clima, independente da estação, independente se eu estivesse triste, independentemente se eu estivesse alegre. Ramon, aqui você contou uma história engraçada, bonitinha, mas o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Tudo a ver. Quando você não se deixa levar pelos seus sentimentos, você entende que você precisa se alimentar. Você entende que você precisa se encher do Espírito Santo. Então, todos os dias ao acordar, ao invés de pegar o celular para ler notícias, para ver mensagens, para ir nas redes sociais, você precisa, a primeira coisa do seu dia, falar com o seu Pai. Meditar na palavra. Pastor, você todos os dias acorda cheio de vontade para ler a Bíblia? Não. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia. Nossa, pastor, você está confessando o pecado no altar? Não, eu estou tendo coragem de falar o que às vezes você não tem coragem de admitir. Tem dia que eu não tenho vontade de orar.
Irmãos, eu já falei para vocês de futebol, eu gosto de futebol e eu estou tendo o privilégio de ter algo que os amigos rubro-negros não têm. Eu estou vendo o meu time na Copa Libertadores. Ai, mas vai ser eliminado, não interessa, irmão. Eu estou lá e você não. Desculpa. Ai, mas um amigo falou assim, eu estou na Sul-Americana que é tipo Libertadores. Nossa. Sul-Americana é a Série C da Libertadores, irmãos. E aí, irmão, quando o Bahia ganha um jogo na Libertadores, eu vou dormir alegre, empolgado. É normal, eu sou ser humano. E quando acorda cedo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho vontade de fazer é ir nas redes sociais e ver o que é que o Brasil, pastor Giovanni, está falando do meu time. Eu sou assim, eu tenho essa vontade. Mas é aí que entra a luta da carne com o espírito. E é aí que eu preciso fazer igual o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo. Minha esposa acabou de chegar, eu fiz um sinal para ela, ela disse assim, que ela é muito envergonhada. Eu estava preocupado, tem já uma meia hora que o pastor Giovanni, eu falei para ele que minha esposa estava chegando, eu já estava preocupado, eu já ia pedir para ligar, que eu estava tenso. Vem, amor, senta aqui, por favor. Essa é minha esposa, Ana Carolina. Ela é uma bênção pregando, mas morre de vergonha. E eu sei que falar isso aqui eu estou torturando ela. Mas eu te amo, amor. Chega a esquecer que eu estava falando. Então eu acordo, ao invés de ir procurar notícias do meu time, mesmo que eu não esteja com vontade, a primeira coisa que eu faço é olhar, ler a palavra de Deus e falar com o meu Deus, independentemente da minha vontade, independentemente daquilo que eu sinto. Então você está dizendo, pastor, isso é superioridade, é porque você é pastor? Não, eu faço isso há pelo menos uns 15 anos, e assim como numa academia, assim como atividade física, você começa a fazer, muitas vezes sem vontade, até que aquilo vire um hábito. E chega um momento que a pessoa, admito, não é o meu caso, a pessoa que come bem, a pessoa que cuida bem da saúde, chega um momento que algumas coisas não se tornam mais tentações para ela. Ela olha para aquele refrigerante que antes era uma tentação e nem coça mais para ela. Porque aquilo ela já sabe que o corpo dela, quando ela colocar aquilo, não é a longo prazo que vai fazer, não. Ela já se sente mal tomando aquele refrigerante. Ela se sente mal quando ela não vai treinar. Quem treina é assim ou não é? Nossa, está faltando alguma coisa. É isso que Deus quer para mim e para você. Um amor pela palavra dEle. Só que esse amor, muitas vezes, vai começar de uma forma... muitas vezes vai precisar que você desenvolva o hábito. Se você faça, persista, independente da circunstância, até que isso se transforme em hábito, até que isso se transforme em algo prazeroso. Ramon, você não deveria, realmente isso não seria para os jovens? Não, irmãos. Tem pessoas que têm anos na igreja, 10, 20, 30 anos, ocupam um cargo na igreja, dançam, cantam, pregam, só que fazem isso de uma forma mecânica. Vem cumprir uma escala. Tem gente que trabalha tanto na igreja, né? Aqui não tem isso não, acho que só lá na igreja. Tem gente que trabalha tanto, eu tenho uns jovens lá, pastora Elisângela, que eles trabalham e tal, fazem aquela coisa, e às vezes eu digo assim, deleguem. E aí, às vezes, eles não delegam, e aí quando passa o evento, eles começam a reclamar, fulano não fez isso, fulano não fez aquilo. Na verdade, ele não delegou, e alguns parece que gostam de concentrar o esforço, para depois falar. E deixa eu te dar uma notícia que você vai ficar chateado comigo. Deus não te chamou para fazer nada disso.
Deus às vezes está lá de cima olhando para algumas pessoas que estão suando na igreja. Eu não. Aí Deus fala assim: meu Deus, eu não mandei ele fazer nada disso. Mas eu trabalho, eu faço. Tem uns jovens que assim, o cara é do louvor, aí hoje ele não está na escala do louvor, aí como ele não está na escala do louvor, ele pede, aí ele olha para o pessoal da mídia: me dá uma câmera aí para eu filmar e tal, tem alguma coisa para eu carregar? Legal, é um cara voluntarioso, beleza, quem não quer ter uma pessoa assim no seu time? Só que muitas vezes essa pessoa, ela está mascarando algo, ela está mascarando, sabe o quê? A falta de vontade da intimidade, a falta de vontade de estar face a face como Moisés ficava. Você precisa, bonitão, largar em algum momento o seu posto e se assentar aqui e ser ministrado, levantar as suas mãos e adorar. Não, mas eu toco e depois eu vou. Não, você tem que vir para a igreja um dia que você não vai tocar. Você tem que vir para a igreja também no dia que você não vai pregar, que você não está na escala, não fazer nada e simplesmente vir e adorar. Ser menos Marta e ser mais Maria. Deus não te chamou para fazer nada para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. E quando você entende isso, aquilo que você faz para o Senhor no altar ou em qualquer outro posto da igreja, nada mais é do que um transbordar daquilo que você se encheu da presença dEle. E um dos capítulos do livro, ele fala sobre desfrutar. Quando a gente entende que a presença de Deus é para ser desfrutada, isso nos livra da inconstância espiritual. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 63, por favor, e Salmo 16. Salmo 63 e Salmo 16, a gente vai falar os dois rapidamente. Quem está visitando, Salmo é o livro no meio da Bíblia. Você abriu no meio, é o livro de Salmo. Salmo 63, quem achou, diga aleluia. Aleluia. Diz assim, versículo 3: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Você pode repetir comigo, diga: o teu amor é melhor que a vida. Vamos para o 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Quem achou, diga glória a Deus. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Diga comigo: o prazer de viver com Ele para sempre. Oh, glória a Deus. Irmão, pensa no que você acabou de ler e medita nisso. O teu amor, Senhor, é melhor que a vida. Tu me dás a alegria de conviver contigo para sempre. Talvez você esteja passando por lutas e provações. Talvez você esteja aqui, quando eu sair daqui eu vou ter que ir vou visitar um adolescente que está no Santa Isabel, na UTI. É fácil a gente pregar sobre prosperidade, que você vai crescer, que você vai vencer e tal, mas cada um é que sabe da sua provação. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil da sua vida, quem sabe amanhã você tem boletos a pagar que você não sabe nem como você vai fazer. Olha para alguém que está ao seu lado e diga assim: o pastor está falando de você? Mas eu preciso te dizer uma coisa, meu jovem. O amor dele é melhor do que a vida. Existe um prazer a ser desfrutado na caminhada. Ramon, eu não entendi. Vamos falar de comida.
Né? Alguém gosta de comer muito aqui? Tem alguém? Quem gosta de comer muito aí? Levanta a mão. Não vai tomar ceia por causa do pecado da gula. Irmãos, tem algumas comidas que eu gosto muito. Eu gosto muito de açaí. Alguém gosta de açaí? Eu precisei, agora eu vou confessar pecado mesmo. Eu precisei ser liberto, porque eu era viciado em açaí. E sabe como é que eu fui liberto? Com falta de dinheiro. Tive que parar e de vez em quando sobra um dinheirinho assim, eu peço. Eu gosto muito de comida baiana que minha mãe faz. Pastor, por que você falou comida baiana que minha mãe faz? É porque nem todo mundo sabe fazer essa comida. Eu ficava falando isso, aí todo mundo me chamava para comer comida baiana e às vezes eu pegava umas gororobas, irmão. Eu gosto muito, e quando eu como, né, quando eu estou ali tomando açaí, eu tenho aquele prazer. Nham, 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 nham. Quando eu tomo um suco de laranja bem feito, um suco de uva do bom, é um prazer imenso. Agora imagina, você que gosta, pensa aí na tua comida preferida. Calma, irmão, é só para pensar. Você não vai chegar e dizer, nossa, que pena, gente. Pastora Elisângela, ora por mim, que hoje eu vou ali comer uma moqueca de camarão. Estou passando um momento difícil da minha vida, hoje eu vou comer uma lasanha. Eu quero pedir à igreja que fique em espírito de oração. Você faz isso? Você vai com prazer. Você vai com prazer. Quando o jovem ele está namorando, ele não fica assim, ai, hoje eu vou ter que encontrar com minha namorada, que saco. Eu preferia estar estudando física, química e matemática. Ele não faz isso. Ele fica ali, né? A mulher já começa a passar perfume desde de manhã cedo, já começa a ajeitar os cabelos e tal, a maquiagem, aquela coisa, bota 300 quilos de maquiagem e tal, aquela coisa. Você fica ali prazeroso, ansioso. Deus quer muito mais do que isso de você, irmãos. A presença do Senhor é melhor do que comida baiana, é melhor do que açaí, e é melhor do que um dos dias melhores da sua vida. Quem casou já sabe. Sabe o dia que você vai casar? Dia do casamento, foi ou não foi um dos melhores dias da sua vida? Ih, rapaz, tem algumas pessoas que dizem assim, se eu balançar a cabeça como diz assim, se eu soubesse como seria. Volta esse primeiro amor aí, irmão. Deus quer que esse mesmo borbulhar, como é que fala? Borboletas, não tem um negócio desse? Borboletas no estômago. Esse mesmo sentimento de encontrar com o namorado, esse mesmo sentimento de comer a comida preferida, multiplicado por 1 bilhão, 1 trilhão. É esse sentimento que a gente precisa ter por estar na presença do Senhor. Sabe aquela coisa, você vai cumprimentar um crente. E aí, meu irmão, como é que tá? Estou na prova, irmão. Aí passa 10 anos, como é que tá, irmão? Irmão, eu estou na prova. Você vai falar, aí você já passa um tempo e fala assim, ô irmão, prova, paz do Senhor. A nossa vida sempre vai ter provações, irmãos. Mas se você permanece na mesma prova, é porque você não foi aprovado ainda. Você está ali repetindo o ano. Ser cristão tem as suas dificuldades, tem as suas tentações, tem as suas provações. Mas você precisa ter a consciência que estar na presença do Senhor é o melhor prazer que você pode desfrutar. E é essa força que vai te ajudar a permanecer constante espiritualmente. É pensar no prazer da presença, é que vai te ajudar. Sabe, imagina você que é casado, você chegar para sua esposa e dizer assim, oi amor, tudo bem? Eu passei na rua agora e vi uma mulher linda.
Algumas mulheres até aceitam, outras vão ficar furiosas. Uma mulher linda, ok. Mas, amor, ela era linda demais. Que mulher linda, amor. Ela tinha um corpão. Bom, na metade do caminho aí, alguns já vão ser encaminhados para o hospital, tem que chamar a SAMU e tal. Que mulher elegante, amor, que perfume que ela tem. Alguém aqui já fez isso com a esposa? Não levante a mão, por favor. É engraçado, né, irmãos? Ou não? E se eu te disser que às vezes a gente faz exatamente isso com o Senhor? Sabe, quando você chama alguém que não conhece muito o universo dos jovens para dar uma palavra, falar uma coisa, uma das coisas que eles sempre repetem é: que felicidade estar aqui, e esses jovens todos aqui, eles poderiam estar bebendo, fumando, fazendo um monte de coisa. Alguém já ouviu isso? Talvez até você já tenha falado. Sabe o que é que fica parecendo? É que o jovem está fazendo um favor para Deus. Na verdade, estar aqui é um privilégio. O jovem não está fazendo favor nenhum para Deus, ele está ali vivendo um privilégio. Às vezes a gente faz isso com Deus, irmãos. Oh Deus, eu tenho muitas tentações, eu tenho muitas propostas, eu poderia ir para o carnaval, mas eu estou no acampamento. Eu estou aqui no impacto, mas eu estou ali morrendo de vontade de ir para o bloco. Eu estou na igreja, mas eu queria estar em outro lugar. Deus não somente quer que você esteja com Ele. Deus quer que você queira estar com Ele. Assim como o seu esposo e a sua esposa não vai aceitar migalhas de você dizer: olha, eu estou com você, mas... né, é quase dizendo, eu estou fazendo um favor. Imagine Deus. É um privilégio para você e para mim estarmos aqui nesta manhã. É um privilégio cada dia que a gente vence o pecado, que a gente diz não a um pecado de estimação. E tudo que a gente precisa é expandir as nossas raízes em Deus. Não se apegar aos nossos sentimentos, fazer o que tem que ser feito. Fugir das distrações, perseverar nas provações, mas principalmente desfrutar do privilégio, do prazer, da presença. Feche seus olhos. E comece a falar com Deus agora. Talvez você tenha passado a semana toda sem fazer isso. Mas Ele te dá essa oportunidade agora. De falar com Ele. De abrir o seu coração para Ele e dizer: Deus, eu não quero mais ser inconstante na minha busca por Ti. Eu não quero viver uma vida de oscilação espiritual. Eu quero voltar às primeiras obras, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu não quero que o meu amor por Ti seja como o orvalho. Eu não quero que o meu amor por Ti seja como a neblina. Eu quero permanecer na videira. Eu quero permanecer no amor que o Senhor tem por mim. Eu quero permanecer na Tua graça e desfrutar da Tua graça, Senhor. E que essa graça, ela não só me oportunize perdão, mas que essa graça transforme a sua vida. Comece a falar isso para Ele com suas próprias palavras, irmão. Existe alguém aqui nessa manhã que entende que estava vivendo distante do Senhor e quer entregar a vida para Ele, quer voltar para eles. Um dia, Jesus, quando estava aqui na terra, ou melhor, vários dias, fique de olhos fechados e ouça isso que eu estou encerrando.
Jesus pregou várias vezes para muitas multidões, fez prodígios, sinais e maravilhas, multiplicou pão, multiplicou peixes, mas ele mesmo disse: olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu dei a vocês. Só que durante a caminhada dele, ele separou 70. A versão Septuaginta vai dizer 72. Dessa multidão, e disse assim: cheguem mais perto, vamos fazer um estágio. Eu vou mandar vocês pelas cidades, preguem o evangelho, expulsem demônios, curem enfermos. E Deus fez isso com esses 70. Só que além desses 70 que estavam mais perto do que a multidão, Jesus separou 12. E você vai observar que uma hora ele chega para esses 12, depois de 3 anos caminhando, e diz assim: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. Você já parou para pensar que Jesus não falou isso no início da caminhada, ele só falou depois, já ali perto da sua crucificação? Sabe por quê? Porque aqueles 12, eles precisaram comer com Jesus todos os dias, dormir nos mesmos lugares que Jesus todos os dias, acordar nos mesmos lugares que Jesus todos os dias. Eles desenvolveram intimidade, e então eles foram chamados amigos de Jesus. Só que desses 12, tinha 3 que chegaram mais perto e viram coisas que a multidão não viu, que os 70 não viram e que os outros 9 não viram. Eles viram, por exemplo, a transfiguração, eles estiveram mais perto de Jesus. Só que desses 3, tinha um que, como ele mesmo escreve em seu livro, ele inclinava a cabeça e recostava no peito de Jesus. Ouvia o coração. Quem ouve o coração sabe a vontade e segue a vontade. E foi esse um que, quando Jesus foi para a cruz, todos os outros fugiram, correram, se esconderam. Mas esse um ficou lá de frente para a cruz, João. E Jesus olhou para ele e disse assim: filho, essa é a sua mãe. E olhou para Maria e disse: mãe, esse é o seu filho. Eu te pergunto, quem você confiaria para cuidar de sua mãe se um dia você tivesse que sumir do mapa? Com certeza alguém que você tem muita intimidade. Só que não foi Jesus que determinou essa intimidade, porque ele disse, lá em Tiago ele diz assim: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que se achegam mais a Ele. E essa manhã Jesus fala com pessoas que até estão na igreja, que até têm um cargo talvez, exerçam alguma função, mas ainda não desfrutaram, ou estão há muito tempo não desfrutam dessa intimidade. Repita comigo: Jesus, restaura a minha intimidade contigo. Me faz voltar ao primeiro amor. Fala com vontade, diga: me faz voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Que eu tenha mais fome e mais sede de ti. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus ou quer voltar para Jesus? Meu tempo já foi, mas eu não gosto de encerrar sem dar essa oportunidade. Levante sua mão se você quer entregar a vida a Jesus ou quer se reconciliar com Ele. Existe alguém? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de se voltar àquele que recebeu chicotadas por você, e essas chicotadas feriam a sua carne, perfuravam a sua carne, recebeu coroa de espinhos na cabeça, foi cuspido, humilhado, e ele não desistiu. Antes, pelo contrário, ele disse: Pai, eu oro não somente por aqueles que tu me deste, mas eu oro por aqueles que hão de vir. Jesus estava falando do dia 25 de maio de 2025. Jesus estava orando por você. E se você quer entregar a vida a Jesus, ou quer se reconciliar com Ele, em 1 minuto, você tem a chance. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Existe alguém? Sempre há a oportunidade de uma nova vida, de um novo começo. E Ele está aqui. Ramon, eu sou da igreja, aqui todo mundo me conhece. Se eu me levantar, o que é que as pessoas vão falar de mim? Cara, não se importa.
salvação individual. Resolve essa parada, você e Deus. Resolve esse BO hoje. Como diria uma música, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Deus te abençoe. Fica aqui um pouquinho. Existe mais alguém? Esse é o momento de você se lançar diante dele. Eu vou fazer algo que eu sempre faço lá com os jovens, lá na igreja. Mesmo que você saiba que quem está do seu lado é alguém cheio do Espírito Santo, me ajuda a pregar agora. Segura na mão da pessoa da direita e da esquerda. Olha nos olhos dela. Acredite, às vezes quem você menos espera precisa ouvir isso. Olha nos olhos dela e diz assim: você não deveria estar lá na frente, eu te levo. Olha para esse marido que está aí, olha para essa esposa que está aí. Fala isso, não tem vergonha não. Tem alguns que precisam e não precisa ter vergonha nenhuma. Nós estamos em família. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de recomeço. Pode vir. Pode dar Lá menor, Lá menor, Lá menor. Eu quero conhecer orgulho, a igreja intercede, ora. O meu orgulho me tirou do jardim. Começa a interceder, entrar em guerra. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Ainda tem mais pessoas que precisam vir, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Hoje é o dia do seu recomeço. Eu quero. Eles deixaram as redes e o seguiram. Faça isso hoje. Deixe tudo para trás e o siga. Quero. Venham mais para frente. Vocês estão entregando a vida, se reconciliando. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. O Rei está aqui. O Rei está aqui. Jesus está aqui. A presença dele é real. Jesus está aqui. Ser achado nele. Levante a sua mão bem alto agora. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Diga Yeshua. Yeshua. Ele está aqui. Quando ouvirdes a voz do meu coração, não endureçais. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Yeshua. O meu amado,
mais belo entre milhares e milhares, meu amado é. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda de olhos fechados, nesse mesmo espírito de adoração, a palavra do Senhor nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esta manhã é uma manhã de chamada do Espírito Santo, de volta ao primeiro amor. O Espírito Santo está te despertando nesta manhã, está me despertando, está nos despertando a voltarmos ao primeiro amor. Homem algum pode substituir esse lugar, querida. Mulher alguma pode substituir este lugar, homem. Que nesta manhã você destrone da sua vida, destrone da sua alma tudo aquilo que tem ocupado a centralidade do seu ser. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não terás outros deuses diante de mim. Remova esse ídolo da sua vida nesta manhã. Remova esse ídolo da sua vida nesta manhã. Remova esse ídolo da sua vida nesta manhã. E entronize Jesus. Jesus, 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 Jesus. Diga: Jesus, eu te entronizo na minha alma, eu te entronizo no meu coração. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós nos arrependemos pela nossa inconstância, nós nos arrependemos pelas nossas distrações, nós nos arrependemos, Senhor, pela leviandade da nossa alma. E nesta manhã nós decidimos fazer o caminho de volta, de maneira individual e coletiva, Senhor. Nós voltamos à fonte nesta manhã, porque entendemos pelo Espírito que só o Senhor sacia essa sede da nossa alma. Espírito de Deus, aviva a nossa fé, aviva em nós o temor do Senhor, aviva em nós a chama, o ardor do primeiro amor. E aqueles que estão aqui nesta manhã, diante desse altar, entrando em aliança com o Senhor, que eles experimentem o milagre do novo nascimento, sejam selados com teu Espírito Santo e vivam em novidade de vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo passe a governar a nossa alma. Tu tens toda a liberdade, Espírito de Deus. Exerce o teu governo em nossas vidas e nos faz experimentar a partir de hoje os melhores dias na tua presença, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus oramos, amém. Aplauda ao Senhor.